Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Gisele do canal Gisele Naves e essa é a playlist 100 temas de Química. No vídeo de hoje nós vamos ver um mapa mental do nosso tema número 5 e o tema é curva de aquecimento. Vamos ao vídeo. No vídeo de hoje nós vamos construir um gráfico com os dois eixos, o eixo X e o eixo Y. No eixo Y vamos colocar a temperatura, no eixo X vamos colocar o tempo. E os gráficos indicando curvas de aquecimento não é curva, é uma reta, mas é assim chamado. Aqui, nessas três rampas aqui, eu tenho os três estados físicos. Acontece que quando esse primeiro estado físico se transforma nesse outro estado físico aqui, acontece uma troca de estado. Então, para a gente organizar um pouco melhor, vamos anotar. Essa primeira rampa é a rampa do nosso estado sólido. Essa segunda rampa é a rampa do nosso estado líquido e aqui a rampa do estado gasoso. Nesse ponto que temos aqui, projetando no eixo X, esse é o momento em que começou a acontecer a troca de estado, ou seja, o sólido se transformando em líquido. Nesse outro ponto, projetando no tempo, eu percebo o momento em que o sólido parou de virar líquido e aí começa só ter líquido aqui. Quando o sólido se transforma em líquido, nós chamamos esse fenômeno de fusão. Quando projetamos no eixo da temperatura, observamos que a fusão começou em uma certa temperatura e o interessante é que ela terminou na mesmíssima temperatura. E quando nós temos apenas uma temperatura de fusão, a que começa e a que termina, eu chamo de ponto de fusão. Isso é típico de substância pura, ter um ponto de fusão constante. Observem que nessa curva de aquecimento, eu não estou me preocupando que substância é essa. Esse é o comportamento de muitas das substâncias que nós conhecemos. Assim que termina de acontecer a fusão, a matéria começa a ficar no estado líquido. Mais aqueço, maior temperatura, mais aqueço, maior temperatura, mais aqueço, maior temperatura, tem um momento em que acontece a mudança de estado. Nesse momento que eu estou marcando um ponto aqui, quando a gente projeta no eixo X, no eixo do tempo, nós temos o momento em que aconteceu a troca de estado, quando o líquido começa a virar gasoso devido ao aquecimento. Nós chamamos esse fenômeno de ebulição. Nesse ponto final aqui da ebulição, eu trago aqui para o eixo do tempo, para o eixo X, e eu percebo em qual tempo aconteceu o final. Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é a temperatura que tudo isso ocorreu. Nós temos aqui o início da ebulição e o final da ebulição na mesmíssima temperatura, e por isso nós chamamos de ponto de ebulição. Então, veja só, nós temos primeiro estado sólido, antes da fusão, aí acontece a fusão. Entre a fusão e a ebulição, nós temos o estado líquido, e após a ebulição, nós temos o estado gasoso. Basta eu observar as temperaturas de fusão e ebulição para descobrir qualquer que seja o estado físico. Quando a temperatura fornecida pelo enunciado for menor do que a temperatura de fusão, nós temos um material no estado sólido. Quando a temperatura fornecida por um certo exercício for menor do que a temperatura de fusão, teremos um estado sólido. Quando a temperatura for maior que a fusão e menor que a ebulição, teremos aqui então um estado líquido. Quando a temperatura for maior do que a temperatura de ebulição, temos o estado gasoso. Nós vamos encontrar exercícios em que nos perguntam qual é o estado físico quando a temperatura é superior à ebulição. E temperatura superior à ebulição, nós dizemos que é o estado gasoso. Quando nos perguntam qual é o estado físico em uma certa temperatura que esteja entre a temperatura de fusão e de ebulição, dizemos então
que temos o material no estado líquido. Quando um exercício nos pergunta qual é o estado físico de uma certa temperatura que é inferior à temperatura de fusão, ao ponto de fusão, dizemos que o material está no estado sólido. Então, no vídeo de hoje, nós pudemos conhecer como é que analisamos um gráfico de uma substância quando nos fornecem o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Esse é o fim do mapa mental do nosso tema número 5. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E eu tenho uma sugestão. Assiste o próximo vídeo que eu vou indicar aqui para vocês, que é o vídeo do exercício. Você vai ver como é que esse assunto costuma aparecer em provas. Então, se você acabou de chegar no canal, procura aqui, tem um exercício desse tema. O vídeo vai estar indicado aqui nos vídeos sugeridos. Tudo bem? Então, eu espero vocês no vídeo do exercício e até mais.